pessoal, tudo bem? Então, gente, é o seguinte, vamos começar hoje a nossa prova de inglês, nossa avaliação do segundo bimestre, né? Então, desde já eu quero começar desejando uma excelente prova para todos, né? Que vocês aí logrem muito êxito nesse momento, nessa prova que nós faremos, beleza? Então, eu vou passar daqui a pouco para umas orientações para vocês sobre a prova, né? Mas eu já queria, desde já eu gostaria de agradecer a esse segundo bimestre maravilhoso que tivemos juntos, né? Que nós eu tentei ao máximo passar os conteúdos para vocês da melhor forma possível, tá? Então, a prova de vocês, ela foi constituída de uma parte gramatical e uma parte de reading skills, tudo bem? Então, justamente nessa parte de reading skills, né, que muita gente aí veio me perguntar, professor, o que são os reading skills? São justamente as técnicas de leitura, tá bom? Então, nós vimos aí uma parte de leitura e uma parte de gramática, né? Então, a parte de leitura vai ajudar muito vocês no Enem, no PSC, no SIS, em qualquer outro vestibular que vocês forem fazer, tá bom? E já a parte gramatical, né, que a gente vai já ver, vou dar uma repincelada aqui para vocês, também é muito interessante aí que vocês tenham, porque também ajuda, né? Então, a gente sabe, voltando aí só dar uma relembrada, algumas provas têm a característica de nos trazer, né, um perfil mais interpretação textual e outras têm a questão de nos trazer um perfil mais gramatiqueiro, né? Então, dependendo aí de para onde vocês queiram ir, vocês vão ter esses dois perfis de prova, né? Então, hoje a prova de vocês ela está justamente composta. Eu tentei justamente, né, nesse segundo bimestre trazer a parte objetiva com questões de leitura, né, num perfil mais interpretação textual, tá? Então, a ideia que eu tenho aqui para vocês é que ao longo dos bimestres a gente conheça os mais diversos tipos de provas, tá? Então, eu desejo que todos tenham uma excelente prova, né? Que vocês logrem muito êxito, que vocês deem um show. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para a leitura da prova. A gente vai fazer vamos relembrar alguns dos conteúdos antes, tá bom? E aí, espero que vocês logrem um êxito, que vocês deem um show aí nessa prova, tá bom, gente? Então, boa prova para todos. Segue aí agora a explicação das provas. Tudo bom com vocês? Bom, gente, chegamos no dia da nossa avaliação de inglês, né? Daqui do segundo bimestre. Então, como vocês sabem, nós vamos ver aí os acrônimos, as linking words, o primeiro condicional, os verbos modais, enfim, né? Nós vamos ver aí bastante do conteúdo que foi trabalhado ao longo do bimestre, tudo bem? Então, bora lá. Então, a avaliação de inglês, ela começa logo na questão da leitura. Mas antes da gente chegar nessa questão, pessoal, olha o que é importante. Preencher o cabeçalho da prova, tá bom? Então, tu preenche o teu nome, né, aluno, e aí tu coloca aí, eu já coloquei a série, eu só quero que tu coloques para mim a turma que tu és, se tu és da turma A ou da turma B, e o turno, né, matutino, tá? E a data. Então, são essas três informações que estão faltando aí, eu preciso que vocês coloquem, tá bom? Porque facilita na hora de eu corrigir, na hora de eu dividir a prova e tudo mais, né? De eu colocar na sacolinha certa para entregar para o professor responsável para montar o boletim de vocês. Então, preencha essas informações aí para mim, bem legal, tá bom, gente? Bom, então, avaliação de inglês, nono ano. A primeira questão é uma questão de leitura. Vocês vão ler esse trecho do texto aqui, né? Que ele está falando de GR8, DB8, by David Crystal. Né? O que é esse GR8, DB8 que a gente tem aí? Né? Então, aí dá uma lida no texto aqui, né? Nessas 5 linhazinhas. E me diz, ó, a palavra sublinhada no título é amplamente utilizada em mensagens de texto para fazer referência à expressão. Qual dessas 4 expressões aqui significa, né? Lembra que nós vimos alguns acrônimos lá na aula, né? Então, isso aqui são os acrônimos, tá? Dá uma olhadinha lá. Beleza. Além disso, o que mais que nós temos aí, ó? Então, depois a gente tem também uma questão, né? Sobre atentando para o cargo político exercido por Boris Johnson, perdão. Então, aqui, o que eu vou querer? Vocês vão ler o texto e vão me dizer aí qual é o cargo político do Boris Johnson, né? Então, ele vai ser o quê?
né? Devido ao cargo político do Boris Johnson, o que ele é responsável? Ele é responsável por ser chefe do governo, discutir e votar leis locais, assumir o governo de uma cidade, governar para toda a vida em uma monarquia. E aí, qual dessas 4 opções aí fala do Boris Johnson? O que ele é? Né? Qual é a função dele? Como é? O que ele é? Prime Minister, né? Então, qual é a função dele aí? Beleza? A questão 3, vocês vão ler esse trecho, né? O trecho do texto, tentando parar a palavra sublinhada. Então, é essa partezinha aqui do texto, que começa aqui no negrito do 50 até esse creative aqui, creative, tá bom? E aí vocês vão ler, né? E aí, de acordo com o texto, tá bom? De acordo com o texto, né? Qual dessas informações aqui, quais dessas opções aqui, né? Refere-se ao texto, tá bom? Então, qual dessas opções aí, A, B, C ou D, se refere ao texto, né? Então, é isso que eu quero que vocês vejam, tá bom? Qual dessas imagens aqui vai se referir ao texto? Bom, e aí a gente chega, né? São essas 3 questões aqui, são as questões de leitura que vocês vão ter. E aí depois a gente já chega na parte da prova, que é a parte subjetiva, tudo bem? Então, a 4ª questão, né? Vocês vão completar o texto com and, but, your, tá bom? Então, vocês vão completar o texto aí com estas 3 palavrinhas aqui, pessoal. Pera aí rapidinho. Cadê o meu highlighter? Então, vocês vão completar o texto com essas 3 palavrinhas aqui, ó. Beleza? Então, eu quero que vocês me digam aí qual é... Essas 3 palavrinhas, elas estarão dentro do texto. Tudo bem? E aí, dentro do texto, vocês terão essas 3 palavrinhas e vocês me digam, né? Vocês vão preenchendo aqui nesses espacinhos, que são esses pontinhos aqui, tá? Vocês vão me dizendo aí o que é que se encaixa nelas, beleza? Então, teacher, eu acho que aqui é tal. Aí você copia aqui, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4... Tem 5 espacinhos, tá? Vocês podem repetir as palavras, tudo bem? Então, não tem problema nenhum repetir as palavras. Tranquilo, gente? Continuando aqui, depois nós temos a questão 5. Bom, a questão 5 vocês vão completar com can, can't, could ou couldn't, né? Então, vocês vão completar aí de acordo com o necessário, tá bom? Lembra quando é que usa, né? Um dos dois aqui, can, né? Lembra, can é afirmativa, can't é negativa. Could é afirmativa, couldn't é negativa, né? Então, 2 dessas aqui a gente usa para o presente, uma afirmativa e uma negativa, e 2 a gente usa para o passado, tá bom? Então, dá uma lembrada nisso aí, pessoal, tá? E aí vocês vão interpretando a frase, né? Ver como é que tá o verbo. Aqui, o verbo do ano passado, né? Então, was, young, né? Então, como é que a gente faz isso aqui? Beleza? A questão 6, a gente vai usar o must ou o mustn't, né? Então, aqui na questão 6, a gente usa esses dois aqui, né, gente? Então, vocês vão ver aí como é que a gente usa cada um deles, tudo bem? E aí, vocês vão montar frasezinhas. Então, basicamente, o que tu vai ter que fazer é colocar, né, a pessoa que precisa, tá? Então, aqui, ó, vai colocar, por exemplo, you, aí o must ou mustn't take your medicine now. Então, basicamente, vai precisar colocar o pronome, né, e um desses dois aí, tudo bem? A questão 7, a gente já completa com should ou shouldn't, né? Então, o que vocês vão fazer? É a mesma coisa, ó, these sport shoes are expensive, né? Então, você coloca o you, aí vai usar should ou shouldn't e repete isso aqui. A mesma coisa aqui embaixo, tudo bem? Então, you didn't practice for the event. Take part in the competition. Né, ó. Foca que aqui tá negativo, como é que vai ficar? Né? Então, é interessante vocês irem vendo isso aí tudinho, tá bom?
E aí vocês vão ver, ó, take part in competition. Então, basicamente, copia o que está entre parênteses embaixo, coloca o pronome que deve ser, tá bom? E o verbo modal que a gente tem ali em cima, tudo bem? Depois complete the sentence with the correct form of first conditional, né? Então, basicamente, colocar o verbo como tem que ficar, né? Lembra, como é o primeiro condicional, né? Uma vai ficar com o verbo com o will e o verbo, e a outra fica, né, com simple present. Então só faz repetir o verbo, tá bom? Gente, aqui, né, teve, ó, essa aqui, né, é uma outra frase, tá? Então a letra A tem duas frases nela, tá bom, gente? E eu tenho que fazer direitinho, beleza? Tudo bem até aqui? Então é basicamente isso, uma questão de primeiro condicional, uma questão de should, shouldn't, uma questão de must, mustn't, uma questão de can, can't, couldn't, e uma questão de and, but, your. Então, uma questão de linking words, duas ou três questões de verbos modais e uma questão de primeiro condicional, tá bom? Foram os conteúdos aí que a gente estudou ao longo do bimestre. Tudo bem, gente? Então agora eu desejo, né, o sucesso e o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Robert Collier disse isso pra gente. Have a nice test, guys. Uma excelente prova para vocês e nos vemos, né? Com certeza aí todo mundo tirando 100, dando um show. A gente se vê na próxima sexta-feira já com, se Deus quiser, a nota de vocês corrigida, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.